Lembrando que a gravação é só para que a gente compartilhe com o grupo, né? Quase ninguém entra, justamente porque eu não divulgo esse canal, não é essa a intenção, não é fazer Ibope, não é fazer quantidade, e sim qualidade. Então, as nossas gravações são só para o nosso grupo mesmo, a menos que vocês compartilhem com alguém, mas fora isso, não aparece e não é intencional que entre outras pessoas nesse canal. Eu acho muito legal que vocês estejam toda segunda-feira e quando podem estarem aqui presentes. E eu pensei, conforme as perguntas foram vindo, o que que significa tudo isso? O que que é esse um curso em milagres? Eu pensei em trazer uma outra linguagem que talvez facilite o entendimento. Eu copiei algumas passagens da história da Ellen, que escreveu esse livro, e ela vai falando das sincronias, das coisas como chegaram até ela. E eu fiz uma pesquisa assim, o que que acontecia lá atrás, vamos colocar no período medieval, antes disso, em que parece que aparecia mais santos do que agora. Por que que teve muitos personagens que marcaram a história, e esquecendo o título santo dado pela igreja, mas pessoas que realmente fizeram a diferença. Eu reconheço o trabalho de São Francisco, de Santo Antônio, eu acho que são coisas tão fantásticas que não dá para a gente ignorar, e de alguma forma eles chegaram num patamar de conhecimento, de interação com a vida, que é um exemplo para nós. A igreja dá o título, mas se a gente perguntasse quais são os milagres que eles fizeram, fica muito superficial, né? Porque a gente volta à primeira lição do livro, do curso em milagres, que fala o que é milagre. Então, se a gente pegar a condução da igreja de que diz que São Francisco de Assis foi um santo porque ele fez milagre, por mais que vocês entrem na internet, vocês vão ver coisas assim muito simplistas para dizer que ele é diferente de nós. Mas eu diria que há uma característica que nós estamos muito longe desses santos, que era a fé. Não havia nenhum momento em que eles questionassem, ou até se a gente for ler, desculpa, se a gente pudesse ler a história de outros personagens, a gente diria assim, né? Eles eram. Deixa eu só tirar o som aqui, desculpa, já devia ter feito isso antes. Eles iam até para a forca, iam para a cruz, eles se entregavam, porque eles acreditavam que havia uma força maior conduzindo as ações deles. Né? Se a gente pegar a história de Sansão e da, ai, Davi e Golias, né? Ah, Tá me dando um branco agora aqui na mente. Quer dizer, ele vai e desafia um grande gigante. Como é que a gente se colocaria diante desses personagens, né? Será que a gente teria a mesma força de dizer, em nome de Deus, em nome da minha fé, eu vou lá e dou a cara para bater? Ou a gente diria, a minha fé não é tão grande assim, né? A gente duvidaria da nossa força, ou de que essa força viria nos socorrer. Ah, eu acredito tanto que Deus está aí, que Ele existe, então eu vou enfrentar os maiores perigos em nome dEle. A gente não tem essa força ainda dentro de nós. Então, o que que acontece quando a gente está falando desse novo tempo? Nós estamos repetindo e dizendo para todo mundo: olha, eu acredito, eu tenho fé, eu sou espiritualista, eu acredito em energia, eu acredito em vidas passadas, acredito que eu posso me curar, mas diante de uma situação de grande desafio, a gente dá um passo para trás e diz assim: não, mas quem sabe, né? Não é bem assim. Eu gosto do filme do Chico Xavier, que ele está dentro do avião. Essa cena, para mim, é muito ah, boa. Que ele está morrendo de medo, ele começa a gritar, e o Emanuel, que é o anjo dele, o guia espiritual, diz para ele: mas você sabe que existe vida após a morte, você me vê, você tinha que ser um exemplo, como que você está gritando de medo? Ele diz: mas eu tenho medo de cair no avião, eu tenho medo de passar por essa situação. Né? E a gente falou: mas se a fé dele é forte, não era para ele dizer assim: não, tudo bem, se eu morrer, eu sei para onde eu vou? Não faz, não vem essa dúvida para vocês? Como é que ele, com toda a espiritualidade dele, está com medo de morrer? Então, quando a gente fala dos santos, esses personagens, eles enfrentaram grandes desafios e foram até o momento, né, que nem a Joana d'Arc, que morreu queimada,
Foi até o momento da morte dizendo, eu acredito, é fé. E não vou duvidar disso. Mas parece que com o tempo subiu essas pessoas. Nós não vimos mais nenhuma Joana d'Arc, nenhum santo. Tem algumas pessoas que estão sendo canonizadas, mas pela visão da igreja, não pela força da fé. Então vamos um pouco mais além do que a gente está ensinando agora. Por que nós temos tantas dúvidas e tantos medos? Porque com o passar do tempo, essas histórias foram sendo cristalizadas dentro de nós, de forma que a gente só vê aquilo que a gente acredita. Então a gente aprendeu a ter medo da morte para poder andar em linhas retas. A igreja fez questão de dizer, olha, se você fizer algo errado, Deus vai te punir e você vai sofrer com uma morte terrível. Que morte seria essa? Vai para o inferno. Em nenhum momento foi passado, em nenhum momento foi dito para nós, errem, experimentem a vida, tirem a informação necessária, porque se não aprender, vocês vão ter outra oportunidade. Não existe o fogo do inferno. Existem os padrões de criação daquilo que você acredita. Mas ninguém quis passar isso para nós porque era o único jeito de colocar o ser humano para andar em linhas retas ou nos caminhos certos, né? Que seria o quê? Não matar, não roubar, não violentar, não estuprar, não fazer coisas que geram dor e sofrimento. Mas para educar o ser humano e conter os instintos, foi necessário medo. E esse medo está enraizado em nós. Né? Se a gente pudesse fazer uma lista agora do que nós temos medo, a gente ia ficar uma vida inteira escrevendo. Tenho medo disso, disso. Uhum. Né? Sim. E essa lista de medos, ela constrói uma realidade tão dura que a espiritualidade diz, eu não consigo conversar com vocês. Eu não consigo transmitir mensagens que era o que acontecia lá atrás, né? Cada santo que a gente conhece conversava com as entidades divinas. A gente pode usar isso como um fato só de referência. Abraão conversava com Deus, Moisés conversava com Deus. Veja, eu estou pegando o livro, mas não como um fato verdadeiro, senão eu estaria indo contra tudo que eu falei até agora, que nada disso é real, tudo é ilusão. Mas esses personagens transmitem para nós a certeza de que estão falando com Deus, ao ponto de chegar e matar o seu primogênito, que é o caso do Abraão, porque Deus pediu. Ele só para de realmente executar a ordem quando ele escuta novamente a voz de Deus dizendo: pare. Será que a gente chegaria a esse extremo se Deus nos pedisse algo tão duro? Será que a gente diria, não, mas é Deus que está mandando, eu não vou duvidar dessa força? Ou a gente diria, não, mas não deve ser Deus. Ele está pedindo uma coisa. Diga. Eu duvidaria, eu ia dizer, será que é Deus mesmo? Não, Deus não ia pedir isso para mim, não é Deus. É alguém que está querendo passar por Deus. Então, mas quando Deus tira a vida dos nossos amados, dos nossos filhos, dos nossos pais, a gente culpa ele. Então, peraí. Eu digo que eu acredito tanto nele que eu digo que ele matou, ele tirou a vida daquelas pessoas. Mas se ele pede para eu tirar a vida, eu duvido que seja ele. Veja, eu estou fazendo só um trocadilho em cima das crenças, não do que é certo e errado. Se nós estamos com todas essas crenças gravadas no nosso corpo, a nível celular, que diante de uma situação, aquele disco vem e diz, olha, faça de novo, acredite de novo, nós não vamos sair desse lugar, nós não vamos sair dessa faixa vibracional. Então, esse livro, pode ser outros livros, podem ser de outros autores, que eu acho que tem muita gente inspirada, quebrou isso, quebrou essas crenças, tirou essas histórias que foram contadas e é como se estivessem vivendo pela primeira vez, construindo as suas realidades sem julgamento, sem conclusões, sem interpretações. E aí eles começam a ouvir novamente essa voz. Eles começam a perceber que existe uma linguagem que está conduzindo a gente, que eles chamam de semente divina,
que está lá nos conduzindo, que está falando, olha, o caminho para a evolução é por aqui. A Rô fez um comentário antes de eu começar a gravar, que ela falou, tá, mas parece que eu não estou conectada, parece que eu estou ficando menos inteligente, não sei se foi essa palavra que ela usou, mas como se isso entrasse e não fizesse sentido na nossa cabeça. Por quê? Porque são coisas que estão em conflito lá dentro. Se alguém diz que a cor vermelha chama vermelho, como é que agora eu vou dizer que não, que isso é uma ilusão? Porque na realidade não existe a cor vermelha. Existe um objeto que está captando a luz e como todas as outras cores foram absorvidas, a única que ela não reteve é o vermelho, então ela estaria exalando, estaria fragmentando a cor vermelha para fora. Então o objeto não é vermelho, e sim aquela cor não está sendo absorvida pelo material. Isso é estranho. E isso é uma teoria muito antiga, né? Isso não é novo, mas a gente não aprendeu a compreender o que é a cor sendo absorvida e a cor que não é absorvida. A gente está falando de vibrações energéticas que ora chegam até o nosso corpo e a gente diz isso aqui eu não quero, eu vou repelir. E a gente está repelindo a voz de Deus, a gente está repelindo o conhecimento que ele está querendo transmitir. Eu vou tirar a palavra Deus, que a gente parece que está sempre dando uma unidade, né? É uma pessoa. A gente está falando de uma energia maior, algo que envolve todos nós. Então, essa energia maior chega até cada um e, dependendo do que eu acredito, eu internalizo. O que eu não acredito, eu boto para fora. Então, se a gente disser assim, olha, hoje é o último dia da vida de vocês, amanhã nós não vamos estar aqui. Talvez algumas pessoas absorvam isso e digam, tá, então o que eu vou fazer hoje à noite? Eu vou fazer uma limpeza mental, vou fazer um exame de consciência, vou entrar em contato com meus familiares, porque amanhã eu não vou estar mais aqui. E acreditou na informação. Outros vão dizer assim, não, isso é mentira, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Então, isso que não vai acontecer é a crença que está exalando a informação que chegou. Claro, eu usei uma informação de medo, né? Ah, então não estou mais aqui. Isso vai mexer com todos os medos, com todas as crenças, e a primeira coisa que a gente vai fazer é sobreviver. O que eu tenho que fazer para sobreviver? E quando a gente vê alguns filmes do futuro, que é fim do mundo, e a gente vê pessoas quebrando janela, roubando, assaltando, a gente fala assim, cara, mas se vai acabar o mundo, para que ele está fazendo isso? É porque para ele, a verdade não é que vai acabar o mundo. A verdade é, esse mundo vai matar uma parte e eu vou lutar para sobreviver. E para sobreviver eu vou precisar de alguma coisa. Então ele usa o instinto animal para a sobrevivência e não o instinto espiritual para a passagem. Porque ninguém sabe quem é que vai morrer, se é fim do mundo. Não adianta eu ter estoque na minha casa e ser uma das pessoas que vão morrer. Que é o que aconteceu com o Covid. A gente entrava no supermercado e ele estava vazio, porque as pessoas começaram a abastecer-se de tal maneira que ela não se perguntou se outras pessoas teriam acesso àquele produto. O mercado tinha que colocar limites para que outras pessoas pudessem consumir pelo mesmo período. Olha que coisa mais louca! Então, nós ainda estamos gerando o medo, ao invés de gerar a filosofia da vida, de acreditar que somos seres espirituais. Isso não entra mais na nossa consciência. A gente tem medo de acreditar. Então, o que acontece? Se nós começarmos a desconstruir as informações de que o mundo é difícil, eu vim para sofrer, eu tenho que sofrer aqui para merecer o céu, todas essas histórias que foram contadas para nós, se a gente parar e disser assim, nada disso tem significado, a gente fez a primeira lição. Que a primeira lição estava dizendo, nada disso tem significado, mas era coisas pequenas, né? Se eu disser, isso aqui não tem significado nenhum, não significa nada. Quando eu vou para uma carga emocional maior, eu consigo dizer, isso não tem significado. Eu não vou morrer, isso não tem significado. Mas se é difícil para os objetos pequenininhos, imagine com coisas grandes. Então, o exercício para desconstruir o significado que nós damos para aquilo que foi transmitido para nós está tão forte que a gente não quer soltar. Não quero acreditar que nada disso tem significado. E é difícil.
Eu também fiz o exercício, foi difícil, né? De ter que passar por um lugar e dizer assim, ah, tanto faz se eu morar aqui, não faz significado, não tem significado, pode ser em qualquer lugar. Não preciso das coisas que tem na minha casa, não tem significado. E aí eu comecei a pensar, tá, eu posso tirar, então eu posso desconstruir isso tudo? Não faz diferença, porque a pergunta é o que está dentro de mim. Eu consigo dizer não tem significado? Se eu disser que Deus não é um ser que julga, eu consigo dizer isso não tem significado? Ou eu não vou para um lugar ruim após a morte porque eu não tenho pecado, eu não tenho culpa, eu não tenho erros que vão ser julgados? Será que a gente consegue dizer isso? Ou melhor ainda, eu acredito que essa força está me conduzindo, então tudo que eu fiz foi para ser feito. Tinha um propósito maior. Se a gente não consegue falar isso, a gente não desconstrói essas informações para começar a ouvir o que está vindo. E como chegam essas informações? Aí, então, vamos brincar, né? Vocês já devem ter passado por isso. Tem uma frase que diz assim: não, não saia de casa agora. Não, não vai para esse lugar agora. Não, eu acho que tem uma coisa estranha dentro de mim dizendo que não é para fazer. Já aconteceu isso com vocês, né? Parece que tem alguma coisa que faz o corpo se sentir mal ou se sentir bem, se é para fazer. E você fala: não, mas eu não quero ir. Ou eu quero ir. E vocês duvidam dessa frase, dessa fala, dessa emoção? Ou vocês seguem? Falou que não é para ir, eu não vou sair de casa. Se está dizendo que é para ir, eu vou. Ou a gente começa a duvidar. Aí começa a perceber quantos significados estão dentro de nós que não podem existir. Então, se a gente começa a deixar ser conduzida, a gente fala assim, ai, tem uma sensação estranha, acho que não é para eu continuar. Gente, tchau, boa noite, eu vou desligar o computador. Não, mas aí o ego diz, ah, mas as pessoas vão pensar o que de mim, né? Ah, aquela é louca, aquela é perturbada, convidou a gente, nós fizemos de tudo para estar aqui nesse horário e ela desligou. E eu vou começar a pensar, não, mas eu tenho que causar um impacto, eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que manter a minha imagem. Então, mesmo eu me sentindo mal, eu vou continuar passando a informação. E aí eu não entendi porque veio o sinal. Porque o meu ego se agarrou ao modelo, à imagem que vocês vão ter de mim, o isolamento que eu posso ter de vocês. Amanhã vocês podem dizer, eu não vou entrar mais, a Yolanda é louca, nem quero mais fazer parte desse grupo. Então, eu não posso ser verdadeira com a minha fé, com aquilo que está chegando na minha mente, porque o ego não me deixa quebrar esses padrões, né? Se eu estou preocupada com o julgamento, com as interpretações, com as conclusões, eu não estou ouvindo a voz de Deus. E aí eu começo a gerar dor, doenças, desequilíbrios, porque uma parte minha diz assim: você preferiu virar as costas para essa força para ficar aqui na parte social, na parte do ego. Então, há uma dualidade na minha mente de que o ego diz não, se preocupe com o que eles pensam a seu respeito, com que roupa você vai usar, se você está magrinha, se você está forte, se você está elegante, e assim vai. Se você está com o melhor celular, se você tem o melhor carro. E quando você desconstrói essa ideia, aí vem a voz do espírito dizendo que legal, não se preocupe com isso, porque isso tudo é passageiro. Aí o ego vem de novo e diz: não, você precisa disso. Então, fica o espírito e o ego discutindo dentro da tua mente. E quem fortalece o ego são essas informações que vieram. Diga. O que fortalece o ego? Teve um ruído, eu não escutei. As crenças que foram transmitidas para nós do que é. Pode falar. Mas saí lá de Tijuca já era 6h30 passada já. Acho que não é aqui comigo. A intenção do ego, Marísia, é captar cada vez mais recursos para criar uma ilusão de que o verdadeiro mundo é aqui. Então, o que são esses recursos? Ele vai focar aquilo que alimenta a nossa autoestima, a nossa visão de que nós somos poderosos, de que nós temos condições de ser melhor do que o outro. A palavra ego, eu já comentei,
ele está sendo utilizado como uma parte que nos engana e faz a gente viver uma falsa realidade. Daí a gente usa o exemplo do filme Matrix, poderia ser isso, que inclusive tem o momento de decisão que você tem que sair da falsa verdade, tomando o comprimido de uma cor, ou permanecendo nessa falsa realidade, tomando o comprimido da outra cor, que é o azul e o vermelho. Então, se você ingere a pílula ou o comprimido que tira você dessa realidade, o medo começa a vir. Tá, mas o que eu vou perder? Eu vou perder o conforto, eu vou perder o status, eu vou perder a realidade que me disseram que é boa. E eu não sei se eu quero abrir mão dela. Não sei se eu quero desconstruir essa ideia, porque ela é tão prazerosa. E aí vem a zona do prazer. O ego vai fazer de tudo para você acreditar que aonde está a felicidade tem que ter prazer. Se não tiver prazer, você não é feliz. Então, se você pensar assim, eu posso sair da Matrix? Não, porque eu vou perder o prazer, eu vou perder o conforto. Mas será que eu vou perder mesmo? Mas como é uma coisa incógnita, a gente não sabe onde é esse outro lugar, a gente diz, eu prefiro ficar aqui, que esse eu conheço, né? Esse time eu Oi, conheço. Ana, Pode deixa falar. eu interromper um pouquinho. O que eu acho, assim, ó, de tudo isso, né, desse ego, dessa questão da felicidade, do prazer, e o lado espiritual, é porque a gente não foi educada, não desenvolvemos em nós o prazer do lado espiritual. Pode ver, a gente só começou a buscar o prazer no lado espiritual, tá? Teve a primeira comunhão, teve, né, o que as freiras diziam, tudo, mas a gente buscava muito mais o prazer, o lado espiritual, ou porque eu fiz alguma coisa errada para tirar a culpa, porque eu estava com medo que eu ouvia barulho, não sei o quê, então eu vou rezar, porque não sei o quê, não sei o quê, então eu tenho que rezar. E daí que deu o prazer do lado espiritual, porque quem medita, agora eu falo da meditação, porque é onde eu tenho mais um pouquinho de conhecimento. Uhum. Quem medita profundamente chega num nível que ficar ali é um prazer. Uhum. Olha E que a gente legal. não, e a gente não tem isso, não desenvolveu isso. Perfeito exemplo, Marísia. A gente não aprendeu que viver a verdadeira realidade traz prazer, né? Que Isso, a gente fala a isso. palavra espiritualidade, dá a impressão assim que a gente tem que largar o corpo, então a gente associa de novo com Não, morte. E não é não, isso, né? não. Eu não preciso deixar de ser matéria para viver a Sim. espiritualidade. Perfeito. É, E como a gente, por que não ensinaram a gente a viver o prazer do espiritual? É porque o medo era muito maior. Os medos que continuam cada vez maiores, né? Que hoje a gente tem medo de mais coisa ainda depois de todo esse período da Covid, do isolamento, da contaminação, das guerras, como a Rússia, e assim vai. O perigo de assalto, de. Gente, eu nunca ouvi tantos golpes como o nosso povo aqui, o brasileiro, está fazendo. Ele está usando a inteligência de uma maneira que a gente fica surpreso de ver da onde eles criaram mesmo, alternativas para enriquecerem. Então a gente faz a pergunta, né? Por que essa turma não está preocupada com o que vai acontecer espiritualmente? Aí eu vou estar falando assim, tá, então existe o medo, porque se eu não fizer uma coisa boa, eu vou ser punida? Não, é que talvez essas pessoas ainda nem perceberam que estão numa faixa vibracional destrutiva. Porque para encontrar o prazer do mundo espiritual, nós temos que deixar de ser seres individuais. A gente tem que deixar de viver a unidade e viver o coletivo no sentido da unidade divina, né? Então vamos trocar as palavras para não dar confusão. Deixar de ser o individual para estar na unidade do todo. E isso traz medo, porque a gente fala assim, mas será que eu vou perder minha identidade? Será que eu vou deixar de me reconhecer? Então, parece que veio o medo de novo e o desprazer. Então, eu vou ficar na matéria. Então, eu vou me enganar aqui, vou buscar esse prazer, porque se não existir mais nada, pelo menos aqui eu vivi.
Se não existir vida após a morte, eu vivi o prazer aqui, acabou. Aonde nós estamos querendo chegar? A desconstrução de que o prazer físico, do prazer emocional, do prazer da matéria, do individual, não é real, é pura ilusão. Porque quando a gente troca de carro, daqui a pouco a gente quer outro carro. Quando a gente troca de celular, daqui a pouco a gente quer outro celular. A gente troca a cortina, daí tem que trocar o sofá porque não combina com aquela cortina. Quando a gente muda de cargo do trabalho, a gente quer outro cargo, porque o outro cargo vai ter um salário maior. E a gente fica viciado em buscar sempre um degrau para cima. E a gente não para e diz, eu não quero isso, eu quero qualidade e não quantidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês como o sinal é importante. Para ouvir o sinal, a gente tem que desconstruir as nossas crenças. Vocês estão vendo a minha figurinha aqui? É o lápis ali, o gráfico? Isso, e um quadradinho aqui do lado, dá para ver? Aham, estamos aqui, fala conosco. O curso de Para milagre. nós estamos no presente, por isso a frase estamos aqui. Não é o eu do meu passado, o eu do meu futuro, mas é o eu presente. E eu, quando eu estou aqui, eu consigo dizer, Deus, fale comigo. E no curso em Milagres, os exercícios são para tirar essas crenças e fazer com que a gente esteja no aqui. A gente pode fazer de outras maneiras. Eu estou me baseando no livro porque é um norte, já está pronto, né? Não precisa ser exatamente ele, porque cada um de vocês deve ter outras filosofias, outras formas. Mas o segredo é estou aqui, tem que estar no presente. Sim. E o que a Ellen fez? A Ellen é a autora do livro Um Curso em Milagres. E ela descreve para nós como ela começou a ouvir a voz. Quais são as sincronias, quais são as coisas que aconteceram. Então, eu vou repetir como está no livro, tá? Ellen teve uma série de experiências durante o verão, quase como um seriado. Essas vieram a ela em segmentos diferentes quando estava acordada. Não foram sonhos. A série começou com ela andando por uma praia deserta e achando um barco na areia. Isso aqui aconteceu com ela. Ela compreendeu que deveria colocar o barco na água, mas não havia possibilidade de conseguir fazer isso, já que o barco estava encalhado na areia. E eis que um estranho apareceu e ofereceu-se para ajudá-la. No fundo do barco, ela então notou um instrumento antigo projetado para dar e receber mensagens. Ela disse ao estranho: talvez isso nos ajude. Mas ele lhe disse: você ainda não está pronta para isso. Deixe isso de lado. Construam a cena na mente de vocês. Vocês estão andando, encontram um barco na praia, o barco está ali na areia. Por que vocês iriam empurrar esse barco para a água? Já estava aqui me perguntando por que ela achou que o barco devia ir para a água. Para mim, eu não tinha sentido aí, mas em outros casos. Então, perfeito, Marisa. Eu também não pensaria em empurrar o barco, porque primeiro a gente começa a vir o ego. Esse barco não é meu. Se ele está aqui é porque não é para ir para a água. A gente começa a interpretar, de repente eu vou mexer no barco, vai vir polícia, e a gente vai bloquear. Mas ela entendeu o chamado. Tinha algo dentro dela que disse, ela compreendeu que tinha que pôr ele na água. E ela não duvidou dessa compreensão. Ela vai. Mas ela não consegue fazer sozinha. E aí vem de novo outro sinal. Vem alguém dizer, eu te ajudo. E quando ela encontra um objeto que ela vai pegar, essa pessoa diz, não mexa. Veja, eu sou curiosa, eu não sei se eu não mexeria. Mas ela respeita e não mexe. Então ela está numa sincronia de não duvidar de nada. A fé está em primeiro lugar. Não há uma parte dentro dela dizendo devo, não devo, faço, não faço. A dualidade, o ego desaparece. Outra passagem. Mas ele tirou o barco da areia e colocou na água. Então ele ajudou. Sempre que surgiam problemas e mares tempestuosos, este homem aparecia para ajudá-la.
Depois de algum tempo, ela reconheceu que o homem era Jesus. Embora não se parecesse com a imagem que as pessoas usualmente associam a ele. Estava sempre ali para ajudá-la quando a coisa ficava feia. Finalmente, na última cena desta série, o barco chegou à destinação no que parecia ser um canal, onde tudo estava calmo, sereno e cheio de paz. Havia uma vara de pesca no fundo do barco e no fim da linha, no fundo do mar. Havia uma arca de tesouro. Ellen viu a arca e ficou toda excitada, pois naquele momento da sua vida ela gostava muito de joias e de todo tipo de coisas bonitas. Ela estava querendo muito descobrir o que havia na arca. Ergueu a arca, mas ficou muito desapontada quando a abriu e viu um velho livro preto. Isto era tudo o que havia na arca. Aqui, o que vocês captam do ego e da crença? Vamos lá. Conversem comigo. Dá para vocês lerem junto enquanto... Já. Vejam, ela está conhecendo esse homem, é um estranho, e depois, com o tempo, ela identifica quem é, que é Jesus. Então, ela começa a comunicar-se com esse ser. E ele vai aparecer para ela várias vezes. E principalmente quando ela mais precisar. Quando tem tempestades, quando tem uma situação em que ela tem que resolver. Mas ela continuou relatando na introdução do livro que ela percebe que o barco chega ao seu fim. Ele vai caminhando nesse lugar e chega onde ele tem que chegar e encontra no fundo do mar, nesse lugar, uma arca. A arca representa o que na história? Eu já penso em tesouro. Foi o que ela fez também, né? Um segredo, um bem, uma Em coisa. tesouro. Um mistério, um tesouro, segredo. Quem mais? Uma revelação, talvez? Uma revelação. A arca, ela tem essa simbologia de guardar algo que quando você está pronto, ela se abre. Enquanto você não está pronto, ela não abre. Ela não abre. Se você não está pronto, se não for o momento, você não abre. Mas ela criou a expectativa da joia por causa do ego. O ego diz, oba, achei um jeito aqui de ter prazer, porque a gente quer tesouros. E o tesouro que ela encontra é o livro que ela escreve, né? Um livro velho, preto, e daí depois de escrito é Um Curso em Milagres, que não deixa de ser um grande tesouro, que é o prazer que você falou, Eu acho que o Marísia. tesouro é o livro. É o livro, que é o prazer espiritual. Vamos lá. Um dia, em meados de outubro, Ellen disse ao Bill. Os dois são psicólogos, eles trabalhavam juntos num hospital, e ela psicografava e ele datilografava, porque o livro é velho, não tinha computador, né? Acho que vou fazer algo muito inesperado. Olha a fala dela, gente. Ela não sabe o que é algo que ela não espera. Mas ela está tão conectada com essa força, com essa divindade, que ela diz, vai acontecer, e eu vou fazer algo. Eu tenho que fazer algo. Naquele momento, Bill lhe sugeriu que comprasse um caderno e anotasse todas as coisas que lhe viessem à cabeça, ou coisas que ouvisse, ou sonhos que tivesse. Ellen começou a fazer isso. Ela conhecia a taquigrafia e podia escrever com muita rapidez. Uma noite, umas 2 semanas depois disso, ela ouviu essa voz lhe dizer: esse é um curso em milagres. Por favor, tome nota. Ela foi tomada de tal pânico que ligou para o Bill e lhe disse: essa voz não para de me dizer essas palavras. O que você acha que eu devo fazer? Bill diz algo pelo qual as gerações futuras o chamarão de bem-aventurado. Ele diz: escreva. O que eu devo fazer? Escreva. A intenção, então, de todo esse projeto, desse trabalho para esse ano, é fazer com que nós comecemos a ouvir a voz interior de Deus. Todos nós, o próprio livro fala isso, em outros livros falam isso, que todos nós estamos sendo conduzidos.
E se nós não abrirmos a nossa mente e não duvidarmos das crenças do ego, nós não vamos ouvir essa voz. Ah, então não vamos ser salvos? Não, não tem nada a ver. De novo, não tem o certo e errado. Mas talvez a gente pegue o caminho mais demorado, um caminho mais longo. E se essa voz começa a falar com cada um de nós, com cada um de vocês, e diz por onde nós temos que ir, imagine a rapidez da evolução desses seres. Aonde nós podemos conduzir a humanidade. Cada um de nós ouvindo um pedacinho e transcrevendo, dá para a gente escrever o verdadeiro livro da história da vida. A gente consegue perceber, e isso acontecia no nosso grupo presencial, que talvez tenha ficado muito comprometido, que foi ouvir o que a gente tinha que fazer. Que aí vai acontecer uma coisa e nós temos que fazer alguma coisa. E vai acontecer outra coisa e nós temos que nos preparar para essa coisa. Não que a distância não aconteça, mas a gente não se conecta. Vocês ficam na posição passiva e eu na posição ativa. Vocês ficam captando e recebendo, mas não transmitem. Vocês não deixam fluir aquilo que vem da alma, até para dizer, Yolanda, você está entendendo errado. Que é isso que a gente está fazendo aqui, construindo o nosso milagre. E qual é o nosso milagre? Se perceber como um ser único, onde todos estão captando a mesma informação. E todos nós captando a mesma informação, sabemos o que vai acontecer. Então a gente não precisa sair do presente, sofrer com um futuro incerto, ilusório. Mas saber que esse futuro está vindo, como ele vai acontecer, para que a gente se prepare da melhor maneira. E aí vem toda uma ficção por trás disso tudo, né? Se a gente começa a escutar vozes, se a gente começa a dar sentido ao que a natureza fala para nós, a gente começa a perceber quando, onde e como nós temos que agir. Então a gente fica tão solto da preocupação, das dúvidas, que não vai ter medo. A gente diz, está tudo sob controle, está tudo certo. E se algo acontece que tira o equilíbrio, aí a gente usa a frase que eu sempre uso, né? Não existe mal que não venha para o bem. Então aquilo veio para talvez trazer o ajuste do que faltava. Está trazendo um sinal de que um bem precisa daquela destruição, daquela desconstrução, para se fazer presente. Fica claro isso? Da gente não se prender a agora nós estamos correndo o risco de ficar doente, o risco de sofrer um acidente de carro, de não andar de avião porque podemos morrer. Mas a gente começa a criar bloqueios, e se, e esses bloqueios não nos deixam seguir ouvindo a voz. Porque às vezes a gente acha assim, acho que vai acontecer uma coisa ruim, então não vou fazer. Mas se eu me perguntar, é para fazer ainda assim? Então que eu me permita, que eu deixe isso fluir, que eu faça, mesmo que venha uma coisa ruim. Porque aí a gente está provando que tem fé. E a palavra fé não é aquela que a igreja transmitiu. Não é acreditar cegamente numa coisa que foi transmitida de fora, mas acreditar em si próprio. É não se trair. É entender qual é o sinal que o corpo está dando e dizer, eu não vou duvidar de mim. Se eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa. Se eu quero me deitar agora, eu vou me deitar agora, não importa o que venham a falar de mim. Eu não quero ser julgada, porque senão eu vou parar de ouvir a voz de Deus. Mas se o meu ego ficar pulsando e trazendo esses julgamentos e essas interpretações, eu vou ouvir só isso. E eu vou ficar tão insegura que eu vou dizer assim, não, eu preciso ficar dentro de casa, eu não posso falar isso, eu tenho que ajeitar, né, como a gente fala, a mentirinha branca. Ah, eu não posso dizer desse jeito, então eu vou manipular e vou dizer de outro jeito. E aí a gente se perde de novo. O exercício de tirar o significado é para ver a resistência do nosso corpo. Porque quando eu começo a dizer não tem significado, parece que a gente está dizendo assim, então isso não tem valor? Não sei, isso depende do que você deu como significado.
Ah, então quer dizer que isso não é importante? De novo, depende do que você colocou nesse significado. Mas se eu disser que quando eu tiro o significado, eu estou dizendo que isso não tem uma representação dentro de mim, que me torna dependente desse significado, eu tirei o significado. Se eu tiver medo e eu disser, mas esse medo não significa nada para mim, e ele realmente não significar mais, e eu passar a ter coragem, eu desconstruí o medo. E quando eu perguntei na última sessão, se o seu filho tiver que morrer, você vai dizer, isso não significa nada? Algumas pessoas reagiram, não, como? É meu filho, eu vou sofrer. Mas se eu dissesse assim, o seu filho está morrendo para ir de volta, para encontrar-se com o divino. Ele vai para o lugar onde todos nós queremos chegar, ele está indo antes de nós. Ele está sendo conduzido para uma realidade verdadeira. Ainda assim, a gente seguraria esse filho? A gente ainda negaria o direito dele ser feliz de ir em busca da luz, da sabedoria, do conhecimento? Ou nosso ego diria, não acredita? Depende do nosso egoísmo, né? Depende do tamanho Depende do do nosso ego. egoísmo. Porque um filho que dá prazer, que dá amor, que dá isso, tu não quer perder porque ele te dá o prazer. Daí voltando naquela questão que falasse no começo da aula lá, que eu anotei. O prazer das coisas terrenas, né? Sim, sim. E a gente justifica que, como pais, nós temos que defender os nossos filhos. Mas defender os nossos filhos parece uma representação também ilusória. Porque para eu defender, eu tenho que lutar com a força É, divina. Eu tenho que dizer para essa força, ó, você pode levar o filho de qualquer pessoa, mas os meus não. Proteja meu filho, cuida do meu filho. E a gente reza assim, né? E eu sou igual a vocês. Eu faço isso Oi, também. Yolanda. Diga. Mas isso que você está falando é uma coisa normal, porque assim, a gente não quer perder um filho, né? A gente não é nem questão de ser egoísta, não, porque eu acho que na vida os pais têm que morrer dos filhos, é uma coisa natural da vida. Então, é uma coisa, um sofrimento. Como você se sentiria, então? Você está perguntando para nós, eu pergunto para você. Olha, eu vou dizer do fundo do meu coração, se essa pessoa que hoje, temporariamente, está como meu filho, ele tem que partir porque a missão dele completou e se ele ficar, ele vai sofrer, eu deixo ele partir. Com certeza, com certeza. Jamais eu vou segurar um ser que hoje, Mas você ia temporariamente, está sofrer por como. isso. Oi? Mas a gente sofre por isso. Depende da crença. Se você sofre, sabe que ele né? está indo, se ele está indo para um lugar que todos nós desejamos chegar, vamos trocar a palavra morte. Existe uma cidade maravilhosa que não tem guerra, não tem fome, não tem miséria. Você não deixaria seu filho ou sua filha morar nesse lugar? Sabe por que eu te Seria bom? falo isso? Sabe por que eu te pergunto isso? Eu já perdi um filho, tá? Uhum. Eu já perdi um filho. Eu superei a morte dele. Eu superei, mas eu sofri, tá? Então, eu, Na eu, época foi melhor para ele, foi melhor para mim. Não foi. Só que a gente está aqui na Terra, para alguma coisa eu pensava, o que que eu tenho? Na época eu já pensava, por que que eu estou passando por isso? O que que eu tenho que ver para ir? Qual é a minha crença? Eu já pensava nisso, né? perfeito. Então, assim, ó, mas até hoje fica dentro de mim que eu não queria ter perdido esse filho. Eu não sofro mais por isso, mas se for uma escolha minha, é controle, pode ser que seja, mas eu não gostaria que isso tivesse acontecido comigo, entendeu? Sim, Isso que você eu está falando é entendo. uma coisa difícil a gente superar. É, a gente A está gente falando pode de. perder dinheiro, a gente pode perder tudo, mas um ser humano um filho é uma coisa mais é difícil. É para mim, eu acho. Eu já superei, não sofro mais por isso, Claro. mas não queria ter Sim, passado por isso nunca na minha eu vida. concordo. Eu queria fazer um E comentário. diga, Sara. Quando você falou, e a Marisa estava falando, sobre a pessoa, tirar o significado da morte, e começou a citar o filho, perder um filho. Não só o significado que a gente atribui à, à, à vida, né, a importância de estar com o filho e tal,
tem que ser avaliado, mas também um filho, por exemplo, um filho que esteja sofrendo, dizer, eu estou com medo, eu estou com medo de morrer. Então, a construção o que é uma crença na nossa cabeça também é passado para os nossos filhos, por nós e pela sociedade como um todo, porque é uma piração coletiva, né? Essa ideia do ego e tudo, os valores que a gente tem por aqui. E está nos nossos filhos, às vezes, em pouca idade. Então, vai ser um desafio duplo. Sim. Porque você está tentando se desconstruir, se desvencilhar. Sinto muito que a colega perdeu, né, um filho. Deve ter sido muito difícil, porque você visualiza aquele romper com maior esforço e às vezes você vê, não me deixa do teu ente, né? Pode ser seu pai, sua mãe, seu namorado, qualquer um. Acho que deve ser um momento assim muito Muito complicado, muito, difícil, sim. porque eu acho que é a prova final assim da gente se desprender, né? Mas eu acho que se a gente tivesse um filho, fosse evoluído de tal modo que dissesse, estou indo, não se preocupe, aí talvez acho que o desafio é menor. A pessoa está indo deixar as outras pessoas menos desesperadas por sua própria evolução, e talvez o nosso exercício seja esse, como mães, filhos e tal, a gente deixa o recado para atenuar aquele momento, desconectar aquele momento de um significado de um drama do ego. Isso, perfeito. Eu não tenho palavras para transformar esse sofrimento em coisa real, em coisa tranquila. Eu sei que sofre, porém, a gente precisa desconstruir só algumas palavras para começar, que seja o primeiro plano. Quando a gente fala eu perdi alguém, nós não podemos usar o termo perder, porque ele quebra todas as crenças de que existe uma vida após a morte, de que Deus está ali, que esse ser está indo para um plano dimensional. Porque a palavra perder dá a impressão assim, tiraram de mim. Isso aqui era meu e arrancaram de mim, eu perdi. Né? A gente tem essa conotação da palavra perder como algo que eu não quero soltar. Não vamos falar dos filhos, né? Porque isso não machuca muito. Mas a palavra perder é tão dura que a gente não quer perder nada. Mas se a gente substituir essa palavra por transição, em breve nós vamos estar junto, que essa pessoa foi primeiro e que a gente vai se encontrar depois, que existe uma linguagem de caminhada que se eu mudo de cidade e levo 2 anos para ver de novo meus filhos, quando eu voltar eu vou encontrar esses meus filhos. E a ideia de que estamos indo na frente, a gente fala isso para a criança, né? Ah, é uma viagem, depois a gente vai se encontrar. Então, como eu posso duvidar que esse ser que foi primeiro não era para ter ido primeiro? E eu buscar uma explicação, volto a dizer, Carla, não consigo explicar para você e aliviar o sofrimento, né? Mas vamos imaginar que a gente está falando assim, ó, existe a oportunidade de ir para um lugar que não existe esse sofrimento que a gente tem aqui. E é isso que nós temos que impor na nossa mente, que existe esse lugar. E que não duvidem que existe esse lugar. Porque aqui é passageiro. Se a gente achar que aqui é ruim, nós vamos nos apegar. Se a gente achar que aqui é bom, nós vamos nos apegar tanto a esse prazer de que aqui é bom, que eu não quero morrer. E a gente leva para outra dimensão essa realidade daqui. Por isso que os espíritos descrevem, a gente vive num hospital, aqui tem uma biblioteca, aqui tem uma escola, porque a gente construiu com a forma pensamento a realidade no mundo espiritual do que a gente vive aqui. E a gente não consegue sair dessa dimensão que é ilusória. A gente não consegue acreditar que tem coisas muito mais evoluídas, patamares tão perfeitos, porque a gente não quer conhecer esse lugar, porque tem que se desprender do que está aqui. E tomar a decisão de partir é única e exclusivamente da mente divina. Nós não temos a permissão, nós não conseguimos sair se não quisermos. Mesmo que a gente seja suicida, tá? Se não for para morrer, eu tenho casos, eu já usei esses exemplos. Se não for para morrer, Deus não deixa, essa força não deixa. Eu tenho exemplo gritante de uma cliente, ela tentou se matar 4 vezes. A primeira vez ela escolheu um viaduto em São Paulo,
Por que viaduto? Porque ela imaginou que se ela pulasse de uma ponte, ela podia cair na água e sobreviver. Então, ela escolheu um viaduto que passa caminhões, passa ônibus, passa carro, porque ela pensou, se eu cair e sobreviver, eu ainda vou ser atropelada e morro. Só que na hora em que ela pulou, tinha um vento muito forte que levou ela para cima do feno, porque em São Paulo eles tinham acabado de cortar o mato do rio, né, da Avenida do Estado, e estava tudo embolado, estava tudo alto, um monte de mato com lixo. Ela caiu em cima disso. Ela se quebrou toda, mas sobreviveu. A segunda vez, ela pensou: agora eu vou morrer. E não tem explicação. Eu vou ligar o gás da minha casa, vou fechar tudo, vou cortar meu pulso, porque se numa hora eu ficar desesperada e quiser voltar à vida, né? Porque quando você corta o pulso, tem hora que dá aqueles 5 segundos que você não quer mais morrer. Ela pensou: se isso acontecer comigo, eu vou estar desmaiada por causa do gás. Só que o gás chegou na casa do vizinho, o vizinho sentiu o cheiro. E ele veio, arrombou a porta e tirou ela daquele momento que ela estava morrendo. E assim foi. Teve mais 2 casos até que ela disse: chega, ele não me quer lá em cima. Eu devo ser tão terrível que nem ele me quer lá. E parou. Então, quando a gente diz que um ser morreu, vamos tirar essa palavra, quando esse ser saiu desta realidade e foi para outra, é porque ele foi chamado. Era para partir. Ou porque concluiu a missão, ou porque ele estava atrapalhando a sua própria evolução, ou ele estava atrapalhando a evolução de outro. São as 3 situações que tiram os seres daqui da vida. Muitos são tirados porque acabaram a sua missão. Quase que 90%. Ah, mas ele estava doente, mas ele estava na melhor fase da vida, agora que ele estava feliz, agora que ele conseguiu. Isso a gente escuta. E 90% diz, antes, deixa uma mensagem que a família diz, ele sabia ou ela sabia que ia morrer. Ficou uma mensagem no ar que essa pessoa falou e a gente sabia que ela sabia que ia partir. Então, a desconstrução da ideia da morte é muito difícil. Então, não vamos começar por ela. Tanto é que o livro, o curso em Milagres, fala da morte lá na lição 300, 350. Né? Ela não fala agora no começo, ela está falando só de desconstruir ideias de objetos. E a segunda lição é o contrário, é o que eu dou significado. Então, eu dou significado à vida, porque a vida é importante para mim. Eu dou significado aos meus filhos, porque meus filhos são importantes para mim. Diferente da primeira lição, que era a desconstrução de significados de coisas que a gente se apega. Por isso que ele deu exemplo de objetos. Ele, que ela diz que é Jesus, que transcreveu as mensagens, né, no livro. Mas a gente pode chamar de energia divina. Então, essa segunda lição que a gente tem a oportunidade de fazer nessa semana, de dizer o que tem significado para nós. Vocês têm um significado para mim, vocês são importantes para mim. E aquilo... É? Tu também tens um significado muito grande para nós. Eu falo em nome de todas que eu acredito que seja verdadeiro. Ah, é verdade. Não, idem. O meu ego agradece. Nós vamos ficar 1 hora aqui na Irlanda te escutando. Ah, então. Não participei das últimas coisas aqui ao vivo, mas eu ouvi todas e tentei fazer os exercícios, né? Tentei porque não é fácil. Não é fácil. E eu achei muito legal, porque realmente é uma coisa que você vai levando durante a semana, né? E você vai praticando. Eu acho que tudo a gente tem que praticar. E sobre a morte também, eu acho que quando a gente fala assim, quando você falou assim, ó, eu deixo ele ir, a gente talvez associe isso a não sofrer por isso, né? E eu acho que não tem como a gente não sofrer. Né? Você liberar, né? Como você falou que é liberar, não quer dizer que você não vá sofrer. E talvez eu fiquei pensando em mim também, né? E perdi meu pai, minha mãe já. Fiquei pensando que é independente, né? O sofrimento, ele vem. Uhum. Às vezes a gente acha, não, se eu liberar, eu não vou sofrer, eu vou sofrer menos. Eu não sei, você não vai sofrer. Vai E às sofrer. vezes a gente acha que o liberar é isso. Não, vai sofrer igual, né? Só que você entende de outra forma. Talvez seja mais fácil, depois com o tempo de esperar. Não mais fácil, né? Mas não tão doloroso.
Mas é porque eu acho que se a gente ficar tentando associar isso com não sofrer, a gente nunca vai entender, porque vai sofrer, né? E aí a gente fica Vai. criando outras ilusões, né? Outras realidades. E se ele não fosse doente? E se ele não sei o quê? E, se ele... e aí a gente entra tudo no e se de novo, que é outra ilusão, né? Que também não existiu. E não vai existir. Exato, exato. Isso é um bom exemplo que você trouxe, porque sofrer é a saudade, é a distância, né? Como diz É uma o frase, luto, né? a distância permite a saudade, nunca o esquecimento. A gente não vai esquecer da pessoa. E quando lembra que ela não está mais compartilhando, vem o sofrimento, com certeza. E se É. partiu cedo, se partiu ainda dentro do útero, vem o sentimento de culpa. Então a gente começa também a misturar sentimentos, além da partida, com o sentimento do que é que eu fiz. E isso é terrível, porque é um apego tão desnecessário que consome a nossa alma, né? Yolanda, Oi, agora, por Yolanda. exemplo, eu estou voltando de Chapecó, que faz a gente, os irmãos, né? Nós fomos nos encontrar porque é um ano da morte da minha mãe. Ela faz aniversário agora, morreu um mês depois, né? Mas essa questão assim do luto, ela é uma coisa que eu acho também bem necessária, porque a gente sabe o que viveu com eles, né? E sabe a importância deles. Não é uma passagem que não é uma experiência que é indolor, né? Uhum, Independente do que você viveu. E esse luto me parece bem necessário para fazer essa despedida. perfeito. Porque, né, tu olha aquilo e se despede, não fica uma dor que você não guardada em algum lugar. Achei interessante isso. E, e a- Vivenciar cada experiência, né? é, não, e achei agora só para completar assim, ó, eu achei muito interessante porque todos os netos foram, até a neta dos Estados Unidos, todo mundo deu um jeito de ir para fazer esse reencontro. Foi uma coisa assim interessante. A neta, né? A neta dela, uma das netas fez uma carta, foi uma surpresa para a gente. Quer dizer assim, ó, todo mundo sentindo, né? A gente vivendo ainda esse luto, né? Já passando desse luto, na verdade, né? Já reconhecendo que a gente guarda a saudade, a memória e foi, né? Tá aqui no E nosso talvez ela DNA e tenha deu, né? partido para também dar a oportunidade de vocês se reunirem, né? Como eu disse, não existe mal que Olha, não venha pelo a bem. gente chega até a pensar nisso, assim, porque era tão difícil reunir todo mundo, começou a se espalhar todo mundo. Mas É, muito bom. A Ju ia falar? Sim. Diga, está com a mãozinha Boa levantada. noite. Boa noite a todas e todos. Hoje, inclusive, eu estava justamente vendo um vídeo, né, no YouTube, vendo, na verdade, não ouvindo, né? Eu coloco no carro e fico ouvindo ali. Não sei se você conhece o Vital Froze. Não. E o tema era justamente sobre isso. Ele relatando, falando, né, né, ele não cita a morte, ele fala, né, o cumprimento da missão de cada um aqui, desde a pessoa que solicitou que retornasse, morresse, ou fizesse a passagem, né, ou alterasse o seu plano no útero durante um aborto, para quem foi com 5 anos, com 10 anos, 90 anos, etc. E existem escolhas, né, que a gente faz, e ele relatou bem de forma muito clara e muito simples, assim, até de compreensão, sobre isso, né, sobre essa questão de que é a matéria que cumpriu o que é aquilo que, segundo ele diz, né, a alma, ela fica durante o período que nós mesmos escolhemos como prisioneira do corpo, para depois se libertar. É, fantástico, muito bom. Isso resume tudo que a gente falou, né? Nós mesmos escolhemos, então. Sim, Sim, segundo, eu de certa forma acredito nisso, né, que a gente faz a escolha e a questão até do que ele disse, existe o suicídio involuntário, é quando a gente bebe, dirige, quando a gente uhum, toma medicamento em excesso e é por assim vai, né? é. Come coisas que sabe que vai prejudicar a saúde e E continua comendo. alimentação É um suicídio. inadequada, tipo, o diabético não pode comer açúcar e come. É, tem algumas frases do Freud que ele dizia assim, né?
Não pensem que suicídio é um pecado, porque a partir do momento em que nós nascemos, nós assinamos o papel de sermos suicidas. Porque cada dia a gente está se preparando para a morte, a gente já sabe que vai morrer. Então, não caminha, não dorme direito, não come direito, a gente é suicida. E tem Mas aí a gente... uma outra frase, né, só para completar, que eu lembro bastante, que ela diz o seguinte: se você soubesse que você está morrendo hoje, o que você faria? Aí um monte de gente fala, né? Eu compraria um monte de coisa, não sei o que é. Bom, então comece agora, porque desde o momento que você entrou nessa vida, você está morrendo. É isso mesmo. E planejar bem essa viagem é complicada, né? Porque a gente não sabe quando vai chegar a hora de partir. A gente está viajando. Muito interessante. Mas desconstruir todas as nossas crenças, elas precisam também perder o peso que nós damos para ela. Então, quando a gente dá o peso para a morte mais do que para a vida, a gente passa a vida inteira pensando na morte. Quando a gente tira o peso da morte e diz, eu vou viver a vida. E o dia que eu morrer, eu vou ver o que dá. Morrer, né? Só para encerrar, eu tenho um caso assim muito interessante. Teve um período que eu atendia muitas pessoas que vinham falar, meu filho morreu de doença, teve câncer, e eu rezava porque ele sofria tanto. E eu falava, Deus leva, porque eu não quero mais ver meu filho sofrendo. E elas desejavam, essas mães desejavam que esses filhos partissem, porque vê-lo sofrendo com injeções, com morfina, com coisas na cama, era tão terrível que era preferível ver a morte do que aquele sofrimento. E aí veio uma mãe, assim, períodos diferentes, né? Não sequencial. E essa mãe fala assim para mim, meu filho chegou do trabalho, ele estava na melhor carreira, tinha sido promovido, estava como promotor da justiça, estava com um salário maravilhoso, conseguiu comprar o seu apartamento, carro zero pago, tudo maravilhoso. Ele veio jantar, chegou na minha casa, jantou e falou, vou me deitar e descansar um pouquinho, daqui uns 10 minutos você me chama. E ele se deitou, quando deu esses 10 minutos ela foi chamá-lo, ele tinha morrido. Nossa. E ela diz, mas o que aconteceu com ele? Eu vim porque eu quero que você me ajude com a espiritualidade a entender como é que em 10 minutos um homem saudável, realizado, perfeito, com tudo o que vocês imaginavam, fazia ginástica, alimentação, ele deitou e morreu. Então a gente às vezes usa essa crença. Não, tá tudo ótimo, então não pode morrer. Tá doente, eu quero que morra. Então, como é que a gente trabalha com isso? Eu aceito a morte se estiver sofrendo, mas se ele estiver feliz, não podemos pensar assim, ele terminou a jornada dele, ele completou. Então, ele pode partir sem sofrimento. E aí a gente não sabe qual é a verdade da morte. Eu não sei, vamos pensar isso durante a semana, mesmo quem não tem filhos, quem vive a vida com pessoas muito próximas, ou pais, ou irmãos, não importa, que a gente pense assim, se essa pessoa fechar os olhos e morrer, eu vou ficar com menos sofrimento? Ou aquelas que estão doentes eu vou sofrer menos? Qual das duas mortes vai trazer mais sofrimento para mim? Ok? Ok. Até semana que vem. Até. Obrigada pela Até. reflexão. Obrigada, Obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal.